E por falar em bombas que caem nas nossas cabeças, eu tenho para mim já há muito tempo que o Brasil é um narco-estado, tal qual é o México. É um país em que o narcotráfico ele já se infiltrou nas instituições brasileiras. Tanto é que o que a gente tem visto como resposta das instituições em Brasília, aquela mega operação levada a cabo pelo governo do estado do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que é uma das maiores organizações criminosas do narcotráfico no país, a resposta que a gente viu de Brasília é uma resposta contra aqueles que combatem o narcotráfico. É uma resposta que quer buscar culpabilizar a força policial do Estado que lutou contra esses criminosos. E, apesar desse movimento do governo federal, do STF, né, encabeçada pela cabeça careca de Alexandre de Moraes, e também da imprensa que mais ganha dinheiro deste regime que nós vivemos, apesar disso, uma pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada hoje pela manhã, aponta que 67% dos brasileiros aprovam a operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, no final de outubro, mês passado. Apenas 25% dos entrevistados desaprovam. A pesquisa nacional também perguntou a opinião sobre a força empregada pela polícia. Para 67%, a polícia não exagerou, enquanto 29% respondeu que sim, as forças policiais se exacerbaram. Um outro recorte dessa pesquisa da Genial Quest mostra que mais da metade dos brasileiros discorda do presidente Luiz Ignorácio Lula da Silva, que disse que a operação foi, aspas, desastrosa do ponto de vista do Estado. Questionado sobre a frase de Lula, 57% dos brasileiros responderam discordar do presidente, enquanto 38% concordaram com a afirmação. Sobre a frase de que traficantes são vítimas de usuários, também dita por Lula, coincidentemente às vésperas desta operação, 81% dos brasileiros discorda do petista, enquanto apenas 14% concordam. Vale lembrar, senhores, que no estado e na cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceram essas operações, nós temos um índice muito maior de aprovação. No estado e na cidade, a média de aprovação é de 70%, enquanto que pesquisa feita pela Atlas Intel, com moradores dos complexos dominados pelo narcotráfico, a aprovação dessa ação policial é de mais de 80%. Então nós temos aí mais uma pesquisa, desta vez da Genial Quest, que é uma pesquisa que costuma ser benevolente com o governo Lula, mostrando que a coisa está feia. Será que isso tem impacto na eleição do ano que vem, Cláudio Caivano? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Eu já venho falando disso no meu canal há algum tempo, Pavê. Faz propaganda do seu canal. Não, deixa ele quietinho lá. Então não sigam. Quando você fala não, as pessoas seguem, né? Assim. Essa é a métrica. É igual a criança, com o meu nome. Você fala não aperta, a criança aperta. Isso, Cláudio Luiz Caivano. E eu tenho dito já, há umas 3 semanas pelo menos, que esse é o calcanhar de Aquiles desse atual desgoverno. E óbvio que vai ser a pauta principal para a próxima eleição. Porque, óbvio, os candidatos de direita... Se o TSE deixar. Tem isso também. Claro, se o TSE deixar. Os candidatos mais ligados à direita vão se utilizar dessa pauta para se promover. Eu te mandei um vídeo hoje de um colega nosso, né, Pavinato, e ele fez uma
uma alusão a tudo isso que a gente está vendo em relação não só à mega operação, mas que refletiu politicamente na questão do PL, que eles estão chamando aí de antifacção, né? Então ele diz o seguinte, olha, veja, o traficante, ele não tem a questão ideológica ligada. Óbvio, ele está se apegando à literalidade do texto da lei. No entanto, ele confunde objetivo com propósito. Eu vou dar rapidamente aqui duas alusões para isso. O propósito do traficante é óbvio que é lucro. Ninguém tem a menor dúvida disso. E também acredito que todo mundo tem em mente que o propósito do terrorista seja um golpe de Estado, seja tomar aquele poder. Agora, para isso é preciso passar por um objetivo em comum, que é a conquista de território. Tanto o traficante quanto o terrorista precisam passar pelo domínio de um território, tomar conta daquele território e, hipoteticamente, criar um Estado paralelo. E é aí que as duas coisas se juntam, independentemente da ideologia. Nós não estamos falando do que leva ambos, nós estamos tratando do resultado. O resultado é um Estado paralelo, Estado de exceção para aquele termo global, macro, e um Estado paralelo para esse termo global, né, menos global, mas micro, ali no município, a exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que não é só adstrito ao município do Rio de Janeiro, mas tem outros municípios que também sofrem ali grande pressão do narcotráfico. Então, tornar isso uma coisa só para visualizar e vislumbrar aumento de pena, uma rigidez maior para o cumprimento de pena desses traficantes, desses delinquentes, já que eles gostam tanto de amenizar o termo, mas para mim são bandidos, para mim qualquer projeto de lei nesse sentido é bem-vindo e espero que a discussão volte ao teor principal, que é igualar e equiparar traficantes a terroristas, Pavinato. Você sabe que, tirando Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública, tem outros especialistas em segurança pública que fazem pesquisa de campo, né, com um número de amostragem considerável a ponto de merecerem o predicado pesquisas científicas, que dizem que, ouvindo os próprios traficantes, a resposta é o crime organizado só melhora com pena de morte, prisão perpétua ou fim da progressão do regime de pena. Mas a gente também não ouve nada disso. Mas lá, Segré, e essa pesquisa, será que vai afetar alguma coisa ou o TSE não vai deixar usar? Eu espero que sim, e aí está a responsabilidade nossa e, sobretudo, dos nossos representantes de impor se isso vir a acontecer. Mas me parece que a pauta da segurança vai ser o principal argumento para as próximas eleições. Habida conta de que tudo o que estamos vendo na economia ou é mentira, ou é matemática, ou é uma situação de... Matemática. Agora, por exemplo, 40 bilhões do orçamento não será inclusos no déficit fiscal, que são pagamentos parciais do precatório. Isso não entra na conta, mas o déficit vai aumentar. Mesmo não estando ou permitindo que isso esteja considerado para cumprimento da meta do arcabouço fiscal, vai precisar financiamento. Nós estamos hoje, aproximadamente, com os 800 bilhões de reais por ano para pagamento de juros da dívida. Tomando um valor de 10% sobre o valor da dívida total, que dá 8 trilhões. Se nós fazemos essa conta, nós estamos numa justificativa de despesas muito elevadas. Despesas que não permitem investimento, nem em segurança, nem em saúde, nem em educação. Mas nós observamos que, segundo o governo, segundo uma falcatrua de matemática também nas estatísticas, temos praticamente pleno emprego. 5,6% de pessoas desempregadas, o que é mentira, porque não inclui as pessoas que hoje recebem Bolsa Família. Uma inflação bastante controlada, perto da meta, 4,55% segundo... Eu acho que essa estatística é honesta, porque a pessoa que recebe o Bolsa Família e não procura emprego, ela faz pessoas como eu, por exemplo, trabalharem por dois. Claro. Então eu trabalho pela outra pessoa. Concordo com isso, mas quando você observa que tem 51 milhões de pessoas no Bolsa Família e 94 milhões de pessoas brasileiras que têm alguma penduricalha,
com algum benefício social, você está vendo que o governo não está fomentando o emprego. Então, voltando, a única pauta que vai preocupar as pessoas, e eu sou de uma época em que eu conseguia sair para brincar na rua, sem perigo de ser roubado, assaltado, sequestrado ou apanhava. Hoje não dá para fazer isso. Eu lembro da minha casa que você tinha a porta aberta, e era numa cidade. Não estamos falando de uma cidade do interior de qualquer estado brasileiro. Então a pauta com certeza vai ser a segurança. E qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento sabe que o garantismo é mais da esquerda e que essa proteção para a bandidagem é da esquerda. A vida conta que ninguém da esquerda assinou para a CPMI do crime organizado. Ninguém. Mas agora conseguiram alguma vantagem tendo o presidente ou a relatoria. E ninguém da esquerda vota a favor de majoritar a pena. Ao contrário, é menor, a pena para bandido é menor. Então isso deveria, pelo menos, justificar uma mudança de voto, não no 30% que já é cativo. Eu denomino a militância cognitiva que não consegue entender a realidade. Mas os outros 70% que podem votar, eu espero que escolham por uma opção que não seja essa que estamos vivendo hoje. Agora, seja, tem esse projeto, o projeto de lei antifacção, que está dando o que falar lá no Congresso. A CPI a gente viu que já deu bosta. Sim. Né? O presidente é o Fabiano Contarato, do PT, que é ex-delegado, e agora usa um brinquinho do George Michael para dar entrevistas. Olha só. Né? Nós temos, sim, todo mundo sabe aqui que eu sou o maior viado da face da terra. Eu só acho que a pessoa para presidir a CPI do crime organizado, eu não sei, eu tenho minhas manias. Eu sou meio Clodovil nesse ponto. Eu acho que a gente tem que manter o decoro, né? Nós temos um deputado do MD Bosta na relatoria. Então, é aquela coisa que você sabe que não vai dar em nada. Aí tem o PL antifacção, que está dando o que falar. Apareceu o secretário nacional de Segurança Pública, né? o Mário Sabugo. Não, é Saburro. Sarrubo? É Sarrubo. Saburro. Sarrubo. Sarrubo. Sabugo. Saburro. Mudou Sarrubo. de nome? Sabugo? É. Ou Saburro. É Esse aí, ele falou que não pode, essas coisas, porque não é política, então, só uma bobajada toda. E estava para ser votado hoje. O Hugo Mota apareceu lá, né, todo machinho, né, porque ele é aquele capiruquinha dele, todo machinho. Não, vai ser o Derrite. Quem que você fala que ele quer parecer? Ele é o Chiquinho Scarpa wannabe. Ele quer ser o Chiquinho Scarpa, mas nunca será o Hugo Mota. Aí ficaram, não, ele bateu o pé, né, fincou, que é o Derrite, né? Porque para quem não sabe, o Hugo Mota, ele é o office boy do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é dono do PP, que é o partido do Derrite, e o sonho do Ciro Nogueira é que o Derrite seja candidato a governador de São Paulo. Sim. E para isso acontecer, ele está causando todo esse frisson, né? Todo isso. Bolsonaro disse, Bolsonaro não disse, Bolsonaro... Faz tempo, já desde que o Alexandre de Moraes impôs o silêncio ao Jair Bolsonaro, o Ciro Nogueira tem dado sinais de que o Tarcísio será o escolhido, mas tudo isso, é claro, é promovido pelo Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira, ele é o patrão do Hugo Mota, e o Hugo Mota, claro, ele está fazendo um cartaz do Derrite. Ok, o Derrite vai ser o relator, ele foi até exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para relatar esse projeto de lei antifacção. Mas aí o que acontece hoje à tarde? Essas coisas eu não entendo, Cláudio. Lerei aqui a matéria do meu colega Igor Gadelha e do Gustavo Zucchi, aqui do Portal Metrópolis. Em reunião nesta quarta-feira, dia 12, governadores de centro-direita pediram ao Hugo Mota para adiar a votação do PL antifacção. O apelo foi feito a Mota por Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pelo próprio Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e pelo Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais e que parece, aos meus olhos, fazer o papel de uma direita limpinha,
Direita limpinha é aquela direita que quer se descolar do Eduardo Bolsonaro, que é o único que tem feito alguma coisa contra os desmandos do Alexandre de Moraes. O argumento dos governadores foi de que um projeto dessa magnitude não pode ser votado às pressas e precisa ser mais debatido com a sociedade civil antes de ir ao plenário do Congresso. Na reunião, Zema sugeriu que uma comissão de governadores e parlamentares viaje a El Salvador para ver em loco o modelo de segurança implantado pelo presidente Nayib Bukele. Além de Zema, Caiado e Castro participaram da reunião com Mota, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e os vice-governadores Celina Leão, do Distrito Federal, e Daniel Vilela, do estado de Goiás. O que é isso? Como perguntaria Maria do Rosário, o que é isso? Não estavam fechados em torno desse PL, agora não mais? A sociedade civil, que sociedade civil eles vão ouvir? A sociedade não importa para eles, isso é uma realidade, Pavinato. O que a opinião pública vai dizer para eles não significa nada. O que eu apurei também com os contatos que eu tenho lá dentro é que foi feito o possível. O Hugo Mota, como você disse, ele está numa coleira, ele segue um determinado regimento, mas ele atende ao governo. Ele continua atendendo ao governo, é o que a minha, essa pessoa, minha fonte, me informou. E aí o Derrite foi bastante pressionado e conseguiu colocar dentro do projeto tudo aquilo que ele tinha em mente, em troca de retirar provisoriamente a equiparação. Então, por exemplo, você na sua primeira condução falou da questão da progressão de regime. Ali está colocado no texto atual 85% de cumprimento de pena. Nunca antes na história do país a gente viu algo nesse nível. O que já tornaria a coisa um pouquinho mais palatável para o nosso lado, para a sociedade de bem. Entre outras coisas que foram colocadas ali. E aí criou-se essa celeuma da Polícia Federal. Só que nós tratamos aqui, ontem e num outro programa, a questão do 144, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, sempre garantiu a Polícia Federal enfrentando facção criminosa. Então isso tudo foi um artifício do próprio governo para pressionar o Derrite. E aí, lá dentro do Congresso funciona assim, você, para tentar que o projeto avance, você abre mão de uma determinada questão para que ele siga adiante e você tenha voto. Segundo essa fonte, foi isso que foi utilizado pela oposição, liderada agora pelo Derrite aí à frente desse projeto, porque existem outros projetos já em tramitação que fazem a equiparação das facções criminosas com o terrorismo. Então, ele achou por bem passar dessa maneira. Só que eu já recebi notícia agora, enquanto a gente aguardava para começar, que a oposição pisou de novo e falou, não vai avançar desse jeito se não colocar equiparação. Eu não sei se isso, sabe aquele mise-en-scène, aquela coisa de fazer borbulhas de amor? Não sei, mas vamos aguardar os próximos capítulos para ver.